A paz do Senhor, povo de Deus, maravilha! Que bom mais uma vez estar aqui para a gente trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o assunto tão importante que nós vamos abordar neste vídeo de hoje. O vídeo que vai falar sobre fé, esperança e amor. Três coisas fundamentais na vida de todo cristão. Na minha vida, na vida de cada um de nós. Na sua vida também, com certeza, você não está de fora deste contexto, né? Eu gostaria de ler um versículo na palavra de Deus, que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13 também. Capítulo 13, versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Que diz assim o versículo 13: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor. Eu vou repetir. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Amados irmãos, amados diletos ouvintes, vocês que nos acompanham nas redes sociais, esse texto que eu trago hoje como reflexão, ele fala de três coisas. Podíamos chamarmos de três pérolas, ou três verdades, ou três joias preciosas que a palavra de Deus destaca aqui no final do capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? No final desta carta, deste capítulo, aliás, Paulo diz que permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo faz um destaque ao amor. O amor é o que permanece, o amor é o mais importante. Paulo destaca isso, né? E essas três pérolas, ou três joias preciosas, que cada cristão precisa ter, desenvolver, viver, cultivar na sua vida, fará uma enorme diferença no final da trajetória de cada um de nós que trilhamos nesta terra. A primeira dela é a fé. Hebreus capítulo 11, eu gostaria de ler para vocês. Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que destaca de forma contundente, de forma precisa, né, é o que é a fé. Aqui a carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1, diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O versículo 6 deste mesmo capítulo diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O conceito de fé está no versículo 1, conforme a gente leu, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, uma das coisas que Paulo destaca de suma importância e que ele diz que permanece é a fé. E a fé, ela é algo muito importante para a vida de cada um de nós cristãos que proclamamos esta fé genuína na pessoa do nosso Senhor. Mas por que eu tenho que ter fé, pastor Pinheiro? Porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que a fé é o que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Em
Efésios 6,16 diz que a fé nos defende, ela faz parte da armadura do cristão. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, é importante que cada um de nós tenhamos uma vida de fé, né? Eu me lembro que um dia eu passava uma luta muito grande e eu enfrentava uma grande adversidade. E eu venci essa adversidade pela fé. Eu não tinha condição, forças pessoais de vencer, força própria de vencer aquela adversidade que eu estava passando. E me lembro como certo dia eu ia passando, entrando num restaurante lá em Macaíba, onde eu morava, e eu fui almoçar. Eu era comerciante, eu trabalhava vizinho a um restaurante, e sempre que eu não ia em casa, haja vista ser distante da casa onde eu morava, ao meu local de trabalho, eu almoçava nesse restaurante. E nesse dia eu estava passando uma luta tão enorme, um problema tão terrível, que eu estava vendo a hora ser sucumbido por aquele problema. E quando de repente passa uma pessoa na minha frente, à medida que eu me aproximava do restaurante, passou uma pessoa na minha frente. E aquela pessoa estava com a frase estampada na parte de trás da camisa, da camiseta, que dizia o seguinte: vale mais uma fé pequena em um Deus grande do que uma fé grande em um Deus pequeno. Ora, o que é que eu entendi? A minha fé podia ser pequena, mas à medida que eu colocasse essa fé num Deus todo-poderoso, eu seria vitorioso. E foi exatamente o que aconteceu. A fé, ela entra onde a gente não pode entrar. A fé, ela é o sinônimo de vitória. Como diz o conceito de fé de Hebreus 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então, é necessário que qualquer pessoa que se aproxima de Deus tenha fé. É preciso chegar-se a Deus com fé, até porque nós estamos colocando, apostando, crendo a nossa fé em um Deus que nós não podemos ver. Ele não é assim palpável ao nosso tato. Nós cremos nele pela fé. Da existência de Deus não duvidamos, né? Ele existe, ele é um Deus pessoal, é um Deus sobrenatural, é um Deus onipotente, onipresente, um Deus tremendo, porém não conseguimos pegar, ver. Não temos ainda esta capacidade, não estamos ainda glorificados, né? Haja vista que nós cremos que ele existe, e ele existe sim, é verdadeiro, o nosso Deus ele é verdadeiro. Porém, isso fazemos pela fé. É pela fé que nós cremos em Deus, é pela fé que nós nos aproximamos de Deus, confessamos nossos pecados, recebemos perdão, recebemos as bênçãos de Deus, buscamos a Ele com fé, através da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela também diz em Romanos 4, versículo 13, que a fé, ela produz vida. Olha só, a fé como é importante. A fé, em 1 João 5,4, diz que ela vence o mundo. Em Efésios 6,16, que ela é com a arma de defesa. Em Hebreus 11,6, agradamos a Deus pela fé. É com fé que agradamos a Deus. Em Romanos 4,3 diz que ela produz vida. E em Romanos 5,1 diz que é pela fé que nós somos justificados. Nós somos justificados mediante a fé. A fé, ela nos proporciona, essa fé em Cristo, em Deus, o Espírito Santo proporciona esta justificação, né? Também diz aqui em Efésios 2,8 que a fé é ela quem nos salva, né? De graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós temos que nos aproximar de Deus através da fé. Porque a fé é que vai mover montanhas. É a fé que vai mover os obstáculos. Um homem de fé,
ele é capaz de revolucionar uma geração. Um homem de fé, uma pessoa de fé, é capaz de revolucionar um planeta, né? Basta ter fé. É preciso que exercitemos esta fé. Ora, nós diariamente somos desafiados. A nossa fé é desafiada todos os dias, todos os instantes, cada momento que vivamos. Passamos uma luta, já eis aí um desafio para a nossa fé. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 11 também, 38, salvo engano, diz que o meu justo viverá da fé. Então é a fé que nos faz viver. A fé, ela tem que ser direcionada a Deus. Como eu disse no exemplo que eu citei da minha vida, eu passava por uma luta e de repente aquele cidadão passa na minha frente e quando ele passa na minha frente, eu vejo estampado nas costas dele, na camiseta onde que ele estava vestindo. É melhor uma fé pequena em um Deus grande do que uma fé grande em um Deus pequeno. A sua fé pode ser pequena, mas se ela estiver direcionada, colocada em Deus, haverá algo tremendo que vai acontecer na sua vida. Tenha certeza disso. A fé também diz em Lucas 17:5 que ela pode ser aumentada. Isso significa que tem hora que a nossa fé oscila. Ela pode estar pequena, ela pode estar baixa e pode estar alta, grande. Uma fé grande pode ser aumentada. Por isso que os discípulos disseram para o Senhor, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Porque a fé, ela pode ser aumentada, né? Jesus vai dar até o exemplo da mulher cananeia, que veio gritando, estava passando uma luta na sua casa, né? E Jesus disse, só mulher, grande é a tua fé. Então Jesus, ele quer ver fé em nós. Se você tiver fé, se nós tivermos fé, nós moveremos a ação de Deus ao nosso favor. Moveremos a ação de Deus para a nossa família, para os nossos parentes, para a nossa vizinhança. A fé, ela tem que ser um instrumento que vai mover as nossas atitudes para com Deus. Então coloque sua fé em ação, né? Eu não sei qual é o tamanho da tua fé, mas lembre-se disso. Não adianta uma fé grande em um Deus pequeno. Quando eu me refiro a Deus pequeno, né? Porque existem muitos deuses com letras minúsculas. Deuses com letras minúsculas. Mas como assim, pastor Pinheiro? Deuses com letra minúscula? Olha, é o que mais tem no mundo. Deuses com letras minúsculas. Porém, quando você tira a fé, quando você tem uma fé pequena e você coloca no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, essa sua fé é capaz de mover montanhas. Ela é capaz de mover oceanos. Ela é capaz de mover o planeta para ter a sua vitória conquistada. Então, é importante termos fé. A Bíblia diz, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É importante que nós tenhamos fé, muita fé, uma fé constante. Às vezes ela baixa um pouco, dependendo das circunstâncias, né? Tem pessoas que têm muita fé, outros têm pouca fé. Mas é importante que essa fé esteja na pessoa de Jesus, esteja na pessoa de Deus, esteja na pessoa do Espírito Santo, porque a Trindade Celestial, ela vai ver a sua fé e por uma atitude que você tem tomada por fé, ela vai trazer para você milagres extraordinários para a sua vida. Amém? A segunda coisa que Paulo destaca aqui no capítulo 13, Paulo diz, permanecem a esperança. Ora, o que é esperança? Vamos ver o que diz 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Nós vamos ler esse versículo para a gente contextualizar de uma forma mais precisa esse assunto que estamos abordando hoje. 1 Pedro 3,15. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que coisa linda. Nós temos uma esperança. A esperança, alguém diz aí no mundo, alguém diz, a esperança é a última que morre.
Ora, meus irmãos, a esperança do crente, ela não morre. A esperança do crente ressuscitou ao terceiro dia. Ele não morre. A esperança do crente é Jesus. A esperança do crente é Deus. A esperança do crente é o Espírito Santo. Quando nós temos essa esperança em Deus, pode acontecer o que for, meus irmãos. Nós somos vitoriosos, porque há uma esperança. E o salmista diz no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha que coisa maravilhosa. O salmista diz, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então essa esperança, ela permanece, ela tem que prevalecer, ela tem que estar em destaque. Uma pessoa que se aproxima de Deus com fé tem que manter viva essa esperança, para que não venha perecer. Porque a esperança, ela precisa ser renovada. Por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo 18, diz que a esperança crê. Pronto, a esperança crê. Se crê, tem fé. E se tem fé, tem que haver esperança, porque a esperança vai renovar essa fé, vai renovar essa fé. É preciso que a gente entenda isso, meus amados, para que não venhamos fracassar na fé. Né? Ah, você está esperando? Sim, eu estou esperando, porque o meu Deus, o meu Cristo, o meu Senhor, Ele é fiel. Fiel é o que nos fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Então esperamos nele, né? Diz ainda que Romanos 5:5 diz que a esperança, ela não se confunde. Que coisa maravilhosa. Quem espera em Deus não se confunde. Quem tem esperança no Senhor não se confunde. Não adianta vir com teatro, com coisas fúteis para desviar o verdadeiro cristão das promessas de Deus, porque não vai conseguir, porque ele tem esperança. E se ele tem esperança, a esperança que ele tem não se confunde. Ela é segura, ela é firme. Né? Romanos 15, versículo 4 diz que a esperança, ela nos consola. Então, olha só que coisa linda. Está passando luta? Tenha esperança, porque a esperança ela vai trazer um consolo a você. Tenha esperança. A esperança, ela faz o crente ter um consolo, ser consolado, né? Conforme Romanos 15, versículo 4. Né? De acordo com Colossenses 1:23, é a esperança que nos une ao Evangelho. Né? Não tem como separar Evangelho, né, do cristão se ele estiver ligado com essa esperança. É a esperança que nos une ao Evangelho. Né? Então, um crente que tem esperança, uma pessoa que tem esperança, ele não anda cocheando em dois pensamentos. Ele não anda uma hora pensando que Deus vai chegar, outra hora pensando que Deus não vai chegar. Pelo contrário, ainda que o mundo desabe, ainda que as pessoas todas venham ao seu encontro dizendo que não adianta, que ele não vai conseguir, ele vai dizer como Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque a esperança dele não se confunde, a esperança dele os une, né? Os fortalece. Né? Lá em 2 Tessalonicenses 2,16 diz que a esperança ela é dada e é boa. Olha que coisa boa. Bom é ter esperança. Diz lá em Lamentações, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, tenha esperança. Vamos ter esperança. Espere no Senhor. Alguém diz, a esperança é a última que morre, mas do servo de Deus ela não morre. Lembre-se disso, não deixe que essa esperança venha a ser arrancada do seu coração. Não, se a sua esperança é o Senhor, creia que Ele vai chegar, ou hoje, ou amanhã, não sei o dia, mas espere nele, porque quem espera em Deus não cansa. Quem espera em Deus recebe vitória. Quem espera no Senhor alcança, né? Tem um ditado que diz que quem se apressa come cru, não é verdade? Quem corre cansa. São ditados que o povo inventaram e foi dizendo, e muitos deles tem verdades no meio. Né? Quem corre cansa, mas quem espera, por exemplo, alcança. Né? Quem se apressa come cru, mas quem espera come cozinhado.
Olha que coisa linda, né? Então, nós temos que entender isso, que a esperança ela é boa. Ela é algo que é dado por Deus e ela é boa. Como está a sua esperança? Como está a sua fé? Como está a sua esperança? Você que me acompanha diariamente nas redes sociais, como está a sua fé? Como está a sua esperança, né? Olha só, 1 João 3,3 diz assim, que a esperança é a esperança que nos purifica. É com esperança que somos purificados. A Bíblia ela é categórica, né? Como Pedro disse, que a gente temos razões de dizer, temos que ter convicção para dizer às pessoas a razão da nossa esperança. Alguém chegar para você e dizer assim, por que você tem esperança? Por que você espera em Deus? Você vai ter argumentos. Eu estou dando aqui um monte de versículos que vão alimentar a sua fé e fazer com que você tenha coragem, ânimo e esperança para seguir em frente. Não desista, continue confiando, continue com esperança. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Lá, Isaías 64:4. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, diz a Bíblia, anima-te, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, quando esperamos em Deus, Deus nos garante que vai nos abençoar, né? Provérbios 14:32, que há esperança até na hora da morte. Ora, para o servo de Deus, até na hora da morte ainda há esperança. Então, a esperança do servo de Deus, ela não morre, porque ainda na morte, na hora da morte, existe uma esperança para o servo de Deus. Né? Diz ainda aqui, 1 Pedro 1,3, que há esperança para o justo também na hora da vida. Ora, se na morte, imagina na vida. Se na vida, imagina na morte. O cristão, ele tem a proteção divina. Temos que crer nisso. Quem nos garante é Jesus. Jesus disse lá em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Nós precisamos crer nisso. Creia nessa palavra. Não deixe de crer nessa palavra. Tudo conspira contra a igreja. O tempo passa, lutas se levantam, há levante de um lado, levante de outro. Porém, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos alimentar essa esperança. E uma das esperanças que nós temos que ter, meus irmãos, que não pode morrer, é a esperança de que Jesus está voltando e que em breve nós estaremos com Ele na glória. Amém? A esperança também, irmão, segundo Tito, né, capítulo 2, versículo 13, diz que nós temos que ter esperança na vinda de Cristo. Ora, nós não esperamos em Cristo, meus irmãos, só nesta vida, não. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz, se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Não é verdade? Seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Então a nossa esperança vai além dessa vida. Vai além dessa vida. Sim, pastor Pinheiro, quer dizer que você está esperando Jesus ainda para o futuro? Claro que eu espero. Para que eu sou crente? Eu sou crente para quê? Eu sou crente para ir para o céu. Eu sou crente para ser arrebatado. Eu sou crente para morar com Jesus na eternidade, para ver a glória de Deus. Ver Jesus transformar o meu corpo corrupto em um corpo incorruptível. Ver Jesus transformar o meu corpo mortal na imortalidade. Ver Jesus transformar o meu corpo, que é um corpo comum, em um corpo glorificado. Eu tenho que crer nisso. Paulo diz, se esperássemos em Cristo só nessa vida, nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Então é preciso que nós tenhamos essa esperança. Sim, essa esperança no arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus. Tito capítulo 2, versículo 13, fala sobre isso, né? Também temos que ter esperança, meus irmãos, na ressurreição. Como eu disse agora há pouco, um dia nós vamos ressuscitar.
Aqueles que morreram em Cristo, lá Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Né? Paulo faz aquela conjectura toda lá e mostra que os primeiros mortos serão ressuscitados, depois nós, os vivos, seremos transformados. Então haverá ressurreição. Haverá ressurreição. Jesus disse em João 11, 25, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, isso é um texto bíblico que nos dá esperança. Esperança nesta vida e na vida futura. Haverá uma ressurreição dos mortos. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna, para desfrutar do gozo celeste ao lado de Jesus. Enquanto que aqueles que fizeram o mal ressuscitarão também para a condenação, para nojo e desprezo eterno. Então é preciso que entendamos que a esperança tem que haver. Eu tenho que ter esperança na vida, depois da morte, na hora da morte. O justo tem esperança, sim. Amém? Tem esperança no arrebatamento da igreja. Quantos por aí já perderam essa esperança? Já perderam essa fé no arrebatamento da igreja? Para muitos hoje, falar de arrebatamento, falar de vinda de Jesus é coisa do outro mundo, é coisa passada, é coisa ultrapassada. Mas o verdadeiro cristão, ele continua crendo com fé e esperança no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos. Um dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, aleluia, para gozo eterno com Jesus. Amém? Vale a pena servir o Senhor. E Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes, porque aqueles que morreram vão ressuscitar. Eles dormem, um dia vão sair da sepultura e vão receber um corpo glorificado, e este corpo vai realmente não estará mais sujeito à morte, à corrupção, à mortandade. Não, pelo contrário, será um corpo incorruptível, será um corpo imortal, um corpo glorificado, parecido com o corpo de Jesus, semelhante ao corpo de Jesus, né? Glória a Deus, que bom estudar a palavra de Deus, né, irmãos? E a terceira coisa que Paulo diz aqui no versículo 13, Paulo diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Paulo não desqualifica a fé, Paulo também não desqualifica a esperança, mas Paulo exalta a grandeza do amor. O amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Porque se uma pessoa tiver fé e esperança e não tiver amor, o que é que vai acontecer? Essa pessoa não vai ser salva. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz, se eu não amo a Deus, né? Se eu não amo a Deus, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, aliás, se eu não amo o meu irmão que vejo, como eu posso amar a Deus que nunca vi? Então o amor, ele é essencial. E Paulo diz, o maior destes é o amor. Paulo não menospreza, não desqualifica nem a fé, nem a esperança. Pelo contrário, Paulo ressalva a importância e a grandeza do amor, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, olha o que diz Paulo, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal para transportar os montes. Falei agora há pouco da grandeza da fé, a importância de ter fé. Mas se não tivesse amor, nada adiantaria, nada seria. Né? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então o amor, ele está acima da fé. O amor está acima da esperança. Todos permanecem, fé, esperança e amor. Mas o destaque, o maior, é o amor. Sem o amor, o homem não pode ver a Deus. Né? Porque o amor,
1 João 4, eu queria ler com vocês, 1 João 4, versículo 20 e 21. 1 João 4, primeira epístola de João, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim. Olha o que diz. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Olha só. Então veja que o amor, alguém pode até ter fé, alguém pode ter esperança, pode ter até outros adjetivos. Porém, se essa pessoa não amar o seu irmão, como a Bíblia manda, essa pessoa não tem lugar no reino de Deus. É o que Deus está dizendo através da sua palavra. Se alguém diz, eu amo a Deus. Não, mas eu amo a Deus, pastor. Eu não amo o meu irmão, eu não amo o meu semelhante, o meu próximo, mas eu amo a Deus. Mas olha o que diz a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, ela é infalível, ela é imutável. Olha o que ela diz. Se alguém diz, eu amo a Deus, é o que muita gente diz, e aborrece a seu irmão, o que ele é? Mentiroso. Lá em João 8,44 diz que o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Então, se alguém é mentiroso, ele deixou de ser filho de Deus, passou a ser filho do pai da mentira, né? Então, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Dá para você entender essa palavra? Como eu posso amar a Deus que nunca vi, se eu não amo o meu irmão que eu vejo todos os dias? Não tem como. Aí diz ainda o versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É necessário que a gente entenda essa palavra. O amor, ele tem que ser pelo nosso irmão. Quando nós amamos ao nosso irmão, nós demonstramos nesse amor o verdadeiro amor de Deus que há em nós. Que nós amamos a Deus. Está entendendo? Não tem como a pessoa amar a Deus se não amar primeiro o seu irmão. O dever de casa é amar o seu irmão. É amar o seu irmão. Ah, pastor Pinheiro, mas o meu irmão é ruim. Eu não estou falando de irmão parente, não, irmão. Estou falando de irmão da irmandade, de irmãos humanos, né? O ser humano como si, certo? Mas fulano é muito mal, fulano não presta, fulano é ruim. Problema dele ser mal e não prestar. A você cabe amar. A Bíblia não diz ser de amados. Eu não devo procurar ser amado. Alguém diz, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Acaba com isso, acaba com esse mimimi. Sabe por quê? Deus está dizendo para você, você ame, independente do seu irmão. O teu irmão é ruim, o teu irmão te faz mal, o teu irmão te maltrata, mas o mandamento é esse. Quem quiser amar a Deus, ame também ao seu irmão. Ame também ao seu irmão. Quando amamos ao nosso irmão, aí sim demonstramos o nosso real e verdadeiro amor a Deus. Se não amarmos os nossos irmãos, não existe amor para com Deus. O amor para com Deus, ele existe à medida em que nós amamos aos nossos irmãos. E aqui ainda para trazer, conforme o versículo que eu li, 1 Coríntios 13, diz que o amor é o que ele permanece. Diz ainda, Gálatas 5,6, diz que o amor opera. Olha que coisa linda, o amor opera. E Gálatas 5,22 diz que o amor, ele dá fruto. Olha que coisa linda, irmãos. O amor é coisa maravilhosa, né? O amor, Efésios 3,17, o amor é como um fundamento. 3,17, 18, 19 de Efésios. O amor, ele também se entrega. É o amor que se entrega. Lembra de Jesus? Ele morreu por você. Se entregou por você. Se entregou por mim. Porque nos amou. Ele se entregou a si mesmo. Sendo Deus, aniquilou-se. Veio ao mundo morrer por nós. Por causa do seu amor. E Deus, diz a Bíblia em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não valíamos nada, mas Ele nos amou. Éramos pecadores, mas Ele nos amou. Vivíamos errantes, mas Ele nos amou. E o amor de Deus está estampado em nosso coração, né? Diz ainda aqui, Colossenses 3,14, que o amor, nós devemos ser revestidos por esse amor. Revestido de amor. Diz em Colossenses 3,14 ainda, que o amor aperfeiçoa. 1 João 4,16, que a gente leu o capítulo 4, versículo 20 e 21, diz que o amor tem que estar em Deus. Então, eu queria que você guardasse esta palavra no seu coração, né? Permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. É importante ter fé? Sim, senhor. É importante ter esperança? Sim, senhor. Mas também tem que ter o amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Está lá em Colossenses, diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? Então, se o amor é tudo isso, eu preciso anular a minha vida para viver uma vida de fé, esperança e amor. Paulo diz, todos esses permanecem, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Lembre-se disso, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, ele é mentiroso. Nele não há verdade. E quando não há verdade no ser humano, existe mentira. E a mentira vem do diabo, que é o pai da mentira. Tá bom? Que Deus abençoe você. Guarda essa palavra. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o joinha. Aperta nesse botãozinho aí, ó, que tem um joinha. Clica nele para cima, tá bom? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você quer acrescentar, se você quer dar uma sugestão de algum vídeo que a gente venha produzir, deixa aí no seu comentário que a gente vai ficar muito grato. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero pedir a você que faça isso. Se inscreva no nosso canal. Já passamos de 4.000 pessoas inscritas. Queremos chegar a 1 milhão de pessoas. E eu preciso que você me ajude a chegar a 1 milhão de pessoas. Tá bom? Para isso, notificar, falar do grande amor de Deus, o evangelho que Jesus tem colocado nas nossas vidas, esse evangelho que não passa, esse evangelho poderoso que é o evangelho do nosso Deus, tá bom? Conto com você, e se você puder também, assim, ativa o sininho, porque o sininho, toda vez que a gente publicar um vídeo aqui, você vai receber de primeira mão esse vídeo, vai assistir, de repente você pode estar precisando de uma palavra, e essa palavra vai alimentar o seu coração. Guarda essa palavra, permanece então a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Todos têm sua importância, todos têm sua validade, mas o amor, ele vai acima de todas as coisas. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. E o versículo 21 de 1 João, capítulo 4 diz, o versículo 21, e dele temos este mandamento, que se alguém diz, eu amo a Deus, ame também ao seu irmão. Guarda essa palavra, que Deus te abençoe, e se você sentir desejo, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, pode ficar à vontade, vamos divulgar o evangelho, muitas pessoas precisam de uma palavra como esta. Muitos agora, nesse exato momento, estão precisando de fé, de esperança e de amor. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja na tua vida e na vida da tua família, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.